Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês que se chama A Humildade Produz Unidade. A humildade produz unidade. Para isso nós vamos ler Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 4. Nós estamos fazendo uma exposição de Filipenses, verso a verso. E hoje nós estamos no começo do capítulo 2. Essa perícope aqui, meus irmãos, normalmente ela é exposta do verso 1 ao 11. Porque aqui vai falar muito sobre Jesus, seu esvaziamento, ele tomando a forma de servo, a humildade de Jesus. Mas é tão rico essa passagem que eu dividi ela. Então eu vou expor hoje do verso 1 ao 4 e em outra oportunidade do verso 5 ao 11, porque essa perícope é muito rica. Então nós vamos aprender muito sobre humildade e o apóstolo Paulo vai ministrar aos nossos corações. Amém? Filipenses capítulo 2, vamos ler do 1 ao 4. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Curva sua cabeça, vamos orar nesse momento mais uma vez. Pai, entrega esse momento em suas mãos. Entrega esse momento de exposição dessas sagradas escrituras. Que o Senhor possa me usar pela sua misericórdia. Que o Senhor possa tomar cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus, que está aqui hoje ou que está nos assistindo. Que esse coração possa ter uma terra boa, que a semente do Senhor, que é a palavra, possa cair nessa terra e possa germinar e possa frutificar. E esses frutos possam permanecer. Espírito Santo de Deus, nos dê clareza e entendimento das suas sagradas escrituras. No nome de Jesus. Glória a Deus. Como nós devemos aprender sobre esse tema, né, meus irmãos? Como nós precisamos de humildade. E como nós precisamos de unidade. É algo que infelizmente tem faltado em nossa sociedade. Hoje, cada dia menos as pessoas são humildes. Cada dia mais as pessoas são soberbas. E unidade também. Mas não só na sociedade, meus irmãos. Porque a sociedade, o mundo, jaz no maligno. Infelizmente as coisas vão ficar ruins mesmo. O problema é quando esse diagnóstico chega para a igreja do Senhor. É quando crentes em Cristo Jesus não são mais humildes e agora são arrogantes e soberbos. O problema é quando agora a igreja do Senhor não está mais unida e sim está separada. Por causa de um viés político, por causa de uma linha teológica, por causa de um time de futebol, por causa de um gostar da roupa, do conjunto que vai tocar. Olha o que tem nos separado, meus irmãos. Mas, então, por isso é muito pertinente a gente aprender. E não só aprender, como eu sempre falo, viver tudo isso aqui. E no capítulo 1, Paulo falou um pouco e pincelou sobre unidade. E agora ele vai entrar mais a fundo. E eu tenho que trazer um contexto para vocês de como essa carta foi escrita. Meus irmãos, essa carta não foi escrita na praia quando Paulo estava de férias. Não. Essa carta foi escrita do apóstolo Paulo dentro de uma prisão. O apóstolo Paulo estava preso por simplesmente pregar o evangelho. E ele tem alguns motivos para escrever essa carta. Um dos primeiros motivos era agradecer a fidelidade dessa igreja, que era a mantenedora do ministério do apóstolo Paulo. Outro motivo do apóstolo Paulo
escrever era para ressaltar sobre os falsos mestres, sobre as falsas e sobre as heresias. E um dos terceiros motivos, e é o que nós vamos tratar hoje, o apóstolo Paulo escreve para essa igreja para tratar a falta de unidade. Essa igreja estava tendo problemas interpessoais, problemas na liderança, problemas de convivência. E olha que curioso, meus irmãos. O apóstolo Paulo está preso. E ele, preso, escreve para quem está solto, para resolver problemas interpessoais. Isso é uma vergonha, porque quem está preso deveria receber carta. O apóstolo Paulo preso está enviando carta. Isso nós aprendemos várias coisas, mas a principal dela é que os problemas que nós vivemos não tem a ver meramente aonde nós estamos. Paulo estava preso e não tinha esses problemas. Essa igreja de Filipe estava solta e tinha problemas interpessoais. Então Paulo escreve essa carta para ajustar, para o que estava separado se unir. E meus irmãos, como Paulo falou no final do verso 1, do capítulo 1 que a gente expôs, é que ele convidou os irmãos a viver como um cidadão do céu. E um cidadão do céu é alguém que vive em unidade, é alguém que cultiva a unidade, é alguém que prega sobre a unidade, porque a unidade agrada o coração de Deus. Quando nós não estamos unidos, meus irmãos, nós estamos dando um péssimo testemunho para o mundo. Nós estamos envergonhando o nome do nosso Deus. Olha como a unidade é preciosa para o nosso Deus. Em Salmos 133, verso 1, está escrito assim: como é bom e agradável os irmãos vivam em união. Então, meus irmãos, nós precisamos estar unidos como um corpo. Um corpo só é corpo por causa dos membros. E um membro, por menor que seja, ele é muito importante. Então você tem que entender que a fé em Cristo Jesus é uma fé comunitária, coletiva e não individual. Por isso que você que está em casa ou você que está aqui, você não é igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Você só é igreja quando você está no corpo de Cristo. Por isso que eu e você, nós precisamos um do outro. Sozinhos nós somos vulneráveis, mas juntos nós somos mais fortes. Porque se eu cair, eu sei que vocês vão me levantar. E se você cair, eu também vou levantar vocês. Você é um embaixador do reino dos céus sozinho. Um cristão, sim. Mas igreja, você só é quando você está unido com outros irmãos. E falar de relacionamentos interpessoais é desafiador, meus irmãos. Porque esse é um dos lugares onde nós temos mais problemas. E não só na igreja, mas também na família, no trabalho. Por quê que acontece isso? Porque nós somos pecadores, primeiramente. Então a gente briga, a gente não perdoa, a gente responde mal, a gente não fala o que deve falar, a gente fala de mais ou de menos. E porque a outra pessoa também é um pecador. Então, quando os dois pecadores se juntam sem Cristo, sem seguir as ordenanças bíblicas, vai dar ruim mesmo. Então, por isso nós temos tantos problemas. Mas nós temos que não parar por causa dos problemas. Nós temos não que deixar a igreja, deixar o trabalho, deixar a família, deixar a amizade por causa de problema. E sim nos consertar os nossos problemas, começando do Jean, começando de vocês, para conseguir viver em unidade. Porque isso agrada o coração do Senhor. Então entenda algo, nessa introdução aqui, antes da gente entrar na exposição do texto. Você não é autossuficiente. Você precisa das pessoas. Sozinho você não consegue nada. Mas juntos você consegue. Entenda isso. Amém? Então, vamos analisar aqui, expor o verso 1. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai falar aqui dos alicerces da unidade. Antes dele exortar a igreja sobre a unidade, ele dá as bases que sustentam a unidade. E o alicerce aqui que você vai ver, primeiramente, é ser um cristão.
Paulo começa assim, continua com sua Bíblia aberta, verso 1, ele fala assim: se por estarmos em Cristo. Então o primeiro alicerce, o principal e o primordial é se eu e você nós somos crentes. Porque se nós somos crentes, nós vamos andar em unidade. A unidade nós aprendemos primeiramente em quem nosso Deus é. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que os três não são três deuses, mas os três são um, com a mesma essência. Revelando-se a nós em três pessoas diferentes, mas são um, com a mesma essência. Por isso nós adoramos um único e verdadeiro Deus. Então não existe cristianismo dividido, não existe cristianismo egocêntrico, não existe cristianismo individualizado. Então a primeira palavra que Paulo usa, se vocês são cristãos, vocês vão começar a entender o que é unidade e vão começar a viver. É essa pergunta que a gente tem que fazer para mim e para você, meus irmãos. Será que nós somos crentes mesmo? Mas o que significa ser crente? É vir no culto? É ir no GC? É dizimar e ofertar? Não, meus irmãos. Ser um cristão é viver como Jesus. É querer viver como Jesus. É saber que mesmo nós sendo pecadores, nós não vamos nos alegrar quando nós pecamos. Mesmo nós não chegamos à estatura de Cristo ainda, falta um processo longo, mas nós vamos querer chegar. O que não pode é você pecar e achar tudo bem e se divertir com isso. O que não pode é você não querer crescer. Eu não estou pregando aqui que a gente vai ser perfeito, infelizmente não, nós vamos falhar. Mas o que vai nos mostrar se realmente estamos em Cristo é o que nós fazemos depois de falhar. Se isso nos entristece, se isso faz a gente se reinventar para vigiar mais, para crescer, ou se a gente acha normal viver separado, viver brigando, viver sem perdoar. Por isso que Paulo já começa com essa exortação. Se vocês estão em Cristo, vocês vão entender isso. E não só entender, vocês vão viver. Porque se não estiver em Cristo, não tem como. Porque um morto não consegue perdoar. Um morto não suporta o erro do próximo. Mas um vivo em Cristo Jesus consegue, meus irmãos. Porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele que nos constrange. Ele que puxa a nossa orelha. Então o primeiro ponto é estar em Cristo. Amém? E Cristo, Ele vive essa unidade e prega essa unidade. Olha que João 13:34, o próprio Senhor falou. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Meus irmãos, antigamente, era como o amor. Era amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas agora esse mandamento ganhou um plus. E é aqui em João 13:34. Um novo mandamento vos dou. Então, esse mandamento, esse segundo maior mandamento, ele ganhou um plus. Agora não é amar o próximo como a mim mesmo. Agora é amar o próximo como Jesus ama o próximo. Agora as nossas desculpas esfarrapadas caíram por terra. Porque infelizmente tem pessoas que falam assim: Jean, eu não consigo nem me amar, como que eu vou amar o próximo? Eu só tenho que amar o próximo se eu me amar. E aí usa essa muleta que Satanás entrega pra gente, para não amar o próximo. Mas nesse versículo aqui não tem muleta. Nós temos que amar o próximo como Cristo amou. Como Cristo amou o próximo, meus irmãos? Como Cristo nos amou, né? Melhor dizendo. Ele se sacrificou. Então o nosso amor para com o próximo tem que ser um amor sacrificial. O amor de Cristo para conosco foi um amor que não olhou os nossos méritos. Então o amor para com o próximo não temos que olhar os méritos. Se a pessoa merece ou não receber nosso amor. Porque se Cristo botasse isso na balança, meus irmãos, ninguém estava aqui agora. Porque nós não merecemos o amor dele. O amor de Cristo nos ensina que ele abre mão dos seus direitos. Ele abriu mão de sua glória.
a partir do verso 5, que eu não vou expor hoje, fala sobre isso. Então, o primeiro exemplo é Cristo. E o primeiro enfoque é estar em Cristo. Porque se nós estamos, meus irmãos, nós vamos conseguir. Pode ser desafiador. Cada um tem uma realidade na família, no trabalho, na igreja. Eu sei, meus irmãos. Mas o mais importante é eu e você ansiar em ter essa unidade. Não acostumar a viver sem ela. Então Paulo dá esse primeiro termo aqui para a gente. Um termo condicional. Se estamos em Cristo. Eu creio, e a minha oração é que cada um de vocês que estão aqui e está nos assistindo, está em Cristo. Porque se você não estiver em Cristo, essa palavra não vai fazer, vai fazer efeito para você. Ela não vai fazer sentido, melhor palavra que eu queria falar. Não vai fazer sentido para você. Porque se você não está em Cristo, você está no mundo. E no mundo, quem perdoa é bobo. No mundo, se vingar é normal. Mas no cristianismo, não. No cristianismo, a base do cristianismo é perdão. Porque nós só estamos em Cristo porque fomos perdoados. A base do cristianismo é pagar mal com bem. Então, o primeiro passo da vida cristã, mas dessa pregação também, é se você está em Cristo. Se você está em Cristo, no nome de Jesus, você vai entender essa palavra e vai viver essa no nome de Jesus. Outro ponto aqui que Paulo dá de alicerce é, nós temos alguma exortação de amor, ou consolação de amor. O amor, meus irmãos, nos leva a suportar uns aos outros. O amor, meus irmãos, nos leva a perdoar uns aos outros. 1 Coríntios 13 vai falar ali sobre o amor. O próprio apóstolo Paulo. O que o amor é, o que o amor não é. O que o amor faz. Aquilo ali é amor. Não é o que a sociedade tem falado que é amor. Matar por amor, trair por amor, roubar por amor. Não, isso não é amor. O amor está nas Sagradas Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 13. Isso sim é amor. E o amor de 1 Coríntios 13 vai nos ensinar isso. Que o amor suporta o outro, o amor perdoa o outro. Então esse amor, meus irmãos, é para a gente amar quem não nos agrada. Esse amor, meus irmãos, é para a gente amar quem não merece. É para a gente amar pessoas que falam mal da gente. Porque a palavra do Senhor nos manda a bem dizer e não a maldizer. Se a pessoa fala mal da gente, o problema é dela, o erro está nela. Eu não posso errar junto com ela. Mas o erro da outra pessoa está me influenciando a errar também. Não, meus irmãos. Você vai dar conta de você. A salvação é individual. O galardão é individual. Então, mesmo que o outro nos faça mal, nós temos que permanecer com o coração fiel ao Senhor e às suas sagradas escrituras. Porque o amor é a base da nossa fé. Tudo vai passar na eternidade, menos o amor. O amor sempre permanece. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus vai nos motivar, não somente nessa passagem, mas em várias, nas Sagradas Escrituras, que nós temos que amar, meus irmãos. Amor não é sentimento. Amor é uma atitude. Por isso que você pode amar todas as pessoas. Até aquela pior pessoa do mundo. Porque amor está condicionado ao tratamento. Você pode dar um copo d'água para sua filha e também para alguém que falou mal da sua filha. Mas o sentimento não tem como. O sentimento nós não produzimos, o sentimento acontece. Tem muitas pessoas que não conseguem amar porque não sabem o que é amor. Acham que amor é sentimento. Amor não é sentimento, amor é atitude. E a maior atitude de amor nós vemos há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Cristo se entregou por mim e por você, porque nos ama. Ele nos ama e se entregou por nós. Então que você possa entender que o amor é uma atitude e que você possa viver essa atitude. Outro argumento de Paulo e alicerce, Paulo fala assim: alguma comunhão no Espírito. Meus irmãos, a comunhão no Espírito Santo vai nos levar a uma vida de unidade.
Porque o Espírito Santo sempre trabalhou e sempre vai trabalhar na unidade. Por isso que eu acho muito difícil pessoas que falam que têm experiência com o Espírito Santo, que oram todos os dias, e que é amargurada, que não perdoa ninguém. Que Espírito Santo é esse se não está produzindo santidade na gente? O Espírito Santo, meus irmãos, foi Ele que nos uniu em Cristo. O Espírito Santo que nos convence. E é Ele também que nos une um com os outros. O Espírito Santo que nos uniu com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mediante Jesus, o caminho, o Espírito Santo convencendo, nós estamos unidos com Deus. Então, onde o Espírito Santo reina, existe o amor. Porque o amor é fruto do Espírito. E nós precisamos do amor para viver em unidade. E nós precisamos do Espírito para amar e viver em unidade. Então, se eu e você realmente temos intimidade com o Espírito Santo, Ele vai te levar a perdoar, Ele vai te levar a reconciliar, Ele vai te levar a andar em unidade, meus irmãos. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus produz em nós. E outro ponto, ainda no verso 1, profunda afeição e compaixão. Em algumas versões está escrito entranhados afetos, que significa profundo. Mas o que significa então afeto e o que significa compaixão para a gente entender? Afeto, meus irmãos, é a sensibilidade com as necessidades e os sentimentos do outro. É você ser tocado porque o outro está mal. É você ser tocado porque o outro irmão está precisando. Isso que é a unidade, meus irmãos. Não entenda unidade só como algo geográfico, que eu estou junto num culto, que eu falo Pai no Senhor, eu estou no GC. Não, unidade não é isso não. Unidade é estar unido na alegria, na dor. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, você vai ficar triste quando alguém que está caminhando com você está triste. E você vai ficar feliz e não com inveja quando alguém que está caminhando com você conquistou alguma coisa. Esse é o afeto. E a compaixão é o quê? Mais intenso ainda. Compaixão é sentir a dor do outro e não só sentir, e desejar aliviá-la. Será que nós temos compaixão para com o próximo, meus irmãos? Porque talvez nós até sentimos, nós falamos, tadinho, daquela pessoa que foi abandonado pelo pai. Mas nós não nos colocamos à disposição para adotar uma criança. Meus irmãos, para mim, todo cristão que pudesse, financeiramente e psicologicamente, deveria adotar pelo menos uma criança. O número de pessoas órfãs que tem na nossa sociedade é muito menor do que os de cristão protestante que tem. Mas por que nós não fazemos isso, meus irmãos? Porque nós só pensamos em nós mesmos. Nós não temos afeto nem compaixão pelo próximo. Nós queremos só ficar ricos e ter mais conforto, e mais conforto, e mais conforto. E que o órfão se lasque, que a viúva se lasque. Nós queremos viver a nossa vida, olhar para o nosso umbigo. Mas isso não é cristianismo, meus irmãos. Cristianismo, o outro está na frente do eu. Cristianismo, o maior é quem serve. Então que você possa refletir nisso. Talvez você não pode ter filho, está tentando aí 20 anos. Deus quer que você adote. Eu já vi testemunhos, meus irmãos, de pessoas que adotaram e não podiam ter filho, e adotaram e depois teve o filho biológico. Não sei explicar isso, mas já aconteceu. Mas a gente prefere ficar em cima de algo do que
olhar com outra perspectiva, ajudar uma criança, ajudar uma pessoa. E eu tenho certeza que nós, como cristãos, vamos prestar conta disso. Porque o número é insignificante perto de um número de cristãos, pelo menos nominais, que nós temos. Talvez você não saiba essa dor porque você não sofreu esse abandono. Mas visite um orfanato um dia ou converse com alguém que foi abandonado, ou alguém que foi adotado, a alegria que essa pessoa tem. Não pegue um caso ruim que aconteceu algo ruim, não. Porque caso ruim, os filhos biológicos têm muito mais. Essas tragédias que a gente vê aí nos outros anos, de filho matar pai, a maioria era biológico. E aí? A gente vai parar de ter filho biológico? Porque o diabo vai nos dando argumentos para a gente não fazer o bem. E a igreja está aceitando. Só pensando em nós mesmos. E eu nem sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo está ministrando nos nossos corações. Afeto e compaixão. Nós precisamos ter afeto e compaixão para poder viver em unidade. Amém? Então no verso 1, Paulo dá o alicerce. Esse sentimento que vai fortalecer a unidade dos crentes e vai tirar toda a falta de unidade, toda a falta de harmonia. Amém? Então, quem tem a palavra, que é Cristo, quem tem o amor, quem tem a comunhão com o Espírito Santo, quem tem compaixão, esse é um verdadeiro cristão. E um verdadeiro cristão vai viver em unidade. E aí, verso 9, Paulo vai nos dar ordens para a gente viver em unidade. Verso 2, está escrito assim: complete a minha alegria. Meus irmãos, eu já dei esse contexto aqui. Paulo estava preso, prestes a morrer a qualquer momento, ou ser condenado por uma prisão perpétua. Ele não sabe, o julgamento não tinha acontecido. Paulo podia acontecer coisas ruins com Paulo. E mesmo assim, ele é alegre. Porque Paulo fala para completar a alegria. Se ele fala para completar a alegria, é porque já existia alegria. Essa carta de Filipenses, meus irmãos, é a carta da alegria. É a carta que mais vai falar de alegria na Bíblia. E o paradoxal é que Paulo está preso. Então Paulo, ele está alegre mesmo preso, mas ele ficaria mais alegre ainda quando os irmãos estavam unidos. E é isso, meus irmãos. Quando você vê sua família com briga, com um tio querendo bater no outro, você não pode ficar feliz com isso. Isso tem que tirar sua noite de sono. Isso tem que fazer você orar, jejuar, arrumar uma estratégia do Senhor para reconciliar a família. Não achar bom, não motivar a desavença. Os filhos de Deus vão ser reconhecidos, segundo o Sermão do Monte, no capítulo 5, segundo o próprio Jesus, como pacificadores, não arrumadores de problema. Nós temos que reconciliar. Nós temos o ministério da reconciliação em nossas mãos, que o próprio Senhor nos confiou. Então Paulo não ia ficar 100% feliz, meus irmãos, com uma igreja unida. Como eu e você, nós não podemos ficar 100% felizes com uma família unida, com um trabalho desunido, com uma igreja desunida. E uma pergunta breve, retórica, para você refletir, é: quais os motivos que te deixam feliz? O anseio de Paulo, mesmo preso injustamente, não era que a injustiça dele acabasse, não era que a libertação dele acontecesse, mas a alegria de Paulo estava no crescimento espiritual dos irmãos. Sua alegria não estava na sua alegria da sua vida pessoal. A alegria de Paulo estava na vida do irmão. Porque Paulo entendeu que o cristianismo não é egocêntrico, e sim outrocêntrico. Paulo aprendeu com Jesus a não pensar em si mesmo, e sim a pensar no outro. Por isso a alegria completa de Paulo era os irmãos estar em unidade. Por mais que ele permanecesse preso, se os irmãos estavam unidos, a alegria de Paulo está satisfeita. Quais que são os motivos da nossa alegria, meus irmãos? É ganhar na Mega Sena? É comprar o carro do ano? É comprar a roupa de marca tal? Olha o que tem inundado o nosso coração. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida.
Olha esse cristianismo raso que nós estamos vivendo, numa busca desenfreada por bênçãos terrenas. Esquecendo do primordial, das bases do cristianismo. Paulo, preso injustamente. A alegria de Paulo era os irmãos estar unidos. Meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós somos indesculpáveis. E Paulo, ele falou assim, né, que eu li, complete a minha alegria. E como a igreja poderia então completar a alegria de Paulo? No verso 2 ainda ele já responde, ele fala, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Então o primeiro ponto que Paulo queria aqui é que eles tivessem uma unidade de pensamento. E isso é muito desafiador, meus irmãos, eu confesso. Num ambiente onde tem muitas pessoas, com culturas diferentes, criações diferentes, um conhecimento diferente, é desafiador. Eu sei que é desafiador, a gente não pode falar que não é. Mas mesmo sendo desafiador, a gente tem que viver assim. Não é algo teórico, não é sobre opinião e gosto, é sobre Bíblia, é sobre tem que ser feito. É isso que nós temos que entender. Outro ponto que Paulo dá aqui é no modo de pensar, que eu acabei de falar, e no amor, de novo, amor. Sempre vai ter amor, porque o amor é a base da nossa fé. Outro lugar, um só Espírito. Unidade espiritual, meus irmãos. Na igreja não há espaço para disputas pessoais. Não há espaço para a exaltação de um nome, a não ser de Cristo Jesus. Não é o nome do Jean que vai ser engrandecido nessa igreja, não. De fulano ou de ciclano. É o nome do Senhor Jesus. Por isso não cabe a gente ficar brigando por status, para aparecer, para isso, para aquilo. Achando que a gente é rivais. Não, nós somos um corpo, nós somos um time, que temos um propósito igual, que é fazer o gol, todo mundo junto. Nós não estamos em campos opostos, nós não estamos no ringue para lutar. Nós estamos no mesmo barco, com o mesmo propósito, que é chegar na Nova Jerusalém. O seu irmão que está do seu lado, não é o seu rival e nunca vai ser. Nós temos que entender isso, meus irmãos. E viver, no final do verso 2, uma só atitude. Então Paulo nos ensina aqui a demonstrar unidade também nos sentimentos. Devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo coração. Devemos cantar no mesmo tom. Não sendo competidores, mas cooperadores. Não sendo rivais, mas parceiros. Não lutando para a glória pessoal, e sim para a glória de Deus. É isso que nos faz a não ter unidade em muitos momentos, meus irmãos. É que o Jean só pensa nele. O Jean sobe aqui, não para pregar o que vocês precisam ouvir. O Jean vai subir aqui para pregar o que vocês querem ouvir, para vocês aplaudir o Jean, para vocês seguir o Jean no Instagram. Mas não, meus irmãos. Porque eu estou aqui hoje, dando essa palavra dura, porque eu amo vocês. Porque eu estou entregando para vocês, talvez não o que você queria ouvir nessa tarde, mas o que você precisa ouvir nessa tarde. Eu não estou pensando em mim, porque talvez você nunca mais vai querer ver minha cara. Vai falar assim, nossa, esse pastor está pregando, nem vou lá hoje. Mas eu estou pensando em você, que eu sei que essa semente, ela vai gerar frutos. Não sei se é agora, daqui a um ano, não sei. Você que está em casa também. Mas vai gerar frutos. E é isso. Pessoas que só pensam em si próprio, faz o que o mundo quer para agradar o mundo. Faz o que a igreja, as pessoas querem da igreja para agradar as pessoas. Para ganhar status, para ganhar aplausos, para ganhar like. E esse não pode ser o nosso coração, meus irmãos. A glória nunca vai ser nossa, a glória é do Senhor. Então nós vamos fazer o que for preciso. Algo que eu sempre falo e repito. Eu estou aqui, minha função é essa, pregar. Mas eu, em hipótese nenhuma, eu sou mais importante do que o nosso querido diácono que está ali. As nossas funções são diferentes, mas a importância, nós somos iguais. Ele trabalha no bastidor, servindo vocês. Eu trabalho aqui em evidência,
mas também servindo vocês. E nós somos irmãos, e nós estamos no mesmo time. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso que nós temos que entender. Vocês que estão aí, a gente que sempre está com o microfone na mão. Porque não cabe, é o que eu falei no começo, soberba no cristianismo, prepotência no cristianismo, achar que nós somos melhores do que alguém no cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso pode ser tudo, menos cristianismo. Eu não consigo ver essa característica em Jesus. E ele é o nosso modelo de cristianismo. Verso 3. O apóstolo Paulo vai falar os perigos contra a unidade. E aí talvez você vai identificar na sua vida, na sua família, na sua igreja, por que você não tem unidade. Talvez está relacionado a isso. Paulo fala assim: não façam por ambição egoístas. Aqui Paulo está falando sobre partidarismo. Ambição egoísta nada mais é que partidarismo. É o quê? Você tendo uma oportunidade de ajudar alguém, você até ajuda. Mas quem que você ajuda? Seu filho, seu primo, seu tio, seu amiguinho. Isso é partidarismo. E infelizmente acontece muito dentro da igreja. E não deve existir isso, meus irmãos. Nós não devemos fazer nada por partidarismo. Não, no trabalho, você que é um empresário, ou você que é um líder, não é porque a pessoa vai sair, comer pizza com você depois, não. É porque se ela merece, se é honesta, se é o tempo dela. E isso, meus irmãos. Porque o partidarismo que é a quebra da unidade. Porque o partidarismo é explícito, é claro, dá para ver. Quando uma pessoa quer favorecer a outra, não porque está no tempo da pessoa, porque a pessoa merece, sim porque só é um filho, é um parente. E aí, nós vivemos essa falta de unidade. Outro ponto, não faça por ambição egoísta ou por vaidade. Vaidade também nós podemos entender como vanglória. É o quê? Buscar a glória para si. Fazer tudo para si mesmo. Olhar o nosso próprio umbigo. Algo que eu já pontuei. Então esses são os dois perigos da falta de unidade. É o quê? Você ser partidarista, você proporcionar as coisas para os outros, não porque eles merecem, não porque é certo, e sim porque é seu parente, é seu amigo, e você pensar em você. Essas são as duas pontos que gera a falta de unidade. Seja sincero na briga lá na sua família, vê se não foi isso, porque um tio falou um pouco alto com o sobrinho, aí o pai não achou bom, e aí arrumou uma briga danada. Porque um pensou em si e comeu o doce que estava na geladeira e não compartilhou, e aí a casa brigou tudo. É isso, meus irmãos. Todas as raízes de falta de unidade estão nisso. Partidarismo, um favorecendo o outro, ou vanglória, um pensando em si mesmo. E agora nós vamos ver que a humildade, ela vai produzir a unidade. E a humildade, meus irmãos, ela deve ser a marca dos cristãos. Porque o nosso Deus, ele é manso e humilde. O maior no cristianismo, como eu já falei, é quem serve. Verso 3 ainda, olha o que Paulo fala. Falou isso que a gente viu, não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, vírgula, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Meu Deus. Meus irmãos, eu nunca achei esse versículo na caixinha de promessa. Porque ninguém quer esse versículo para a vida. A gente só quer o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente só quer ainda que eu passe por vale da sombra da morte. Só esses versículos que são bíblicos, que são verdadeiros, que são bênção. Mas nós só queremos esse. Esse daqui ninguém quer. Mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Ah, meus irmãos, você tem que ter muito de Jesus para você conseguir viver esse versículo. Isso para o mundo é incompreensível. No mundo as pessoas desejam o bem das pessoas, mas nunca maiores do que elas.
E esse sentimento está vindo para a igreja. Hoje nós não conseguimos aplaudir o sucesso, a prosperidade, a felicidade do próximo. Nós estamos com inveja. E está aí o Instagram para nos mostrar. Só você sabe quando você vê uma foto. Que ninguém sabe dessa inveja que está no seu coração. Mas Deus sabe. Que você possa se arrepender. Que você possa colocar o outro na sua frente. Que você possa considerar o outro superior a você. Meu Deus. Humildade, meus irmãos, é fruto de um conhecimento de Deus e de nós mesmos. É entender quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele faz por nós. Isso vai nos levar a ser humilde. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Sem Deus nós somos nada. Então isso vai quebrar sua prepotência. Porque você precisa de Deus. Segundo, entender a sua identidade. Entender que quando você é humilde, você não se torna uma pessoa pior. Pelo contrário, você se torna uma pessoa melhor. Você não se torna uma pessoa inferior, não, meus irmãos. Entenda isso. Porque você não está numa rivalidade. Você não está numa competição. Você não vai aumentar o outro. Você só vai diminuir. Como João Batista falou, que ele cresça e eu diminuo. Então considerar o outro mais importante não é aumentar o tamanho do outro, mas diminuir o nosso tamanho. Como nós precisamos disso, meus irmãos? Dessa humildade bíblica, cristocêntrica. E se libertar desse sentimento de achar que a gente é o dono da verdade. Que a gente é o cara. Não, meus irmãos. Que só a gente sabe fazer, pode fazer. Não. Considerar o outro superior. E como essa humildade se manifesta? Primeiro, olhando o outro com honra. Como a gente acabou de ler. Consideramos os outros superiores a você mesmo. Uma pessoa humilde não tem sede de fama, não tem sede de projeção e não tem sede de aplauso. Uma pessoa humilde, ela ama o crescimento do outro, mesmo que ele cresça mais do que a pessoa. Mesmo que o outro cresça mais do que nós mesmos, nós vamos amar. Se nós amamos, nós somos humildes. Verso 4, um verso mais forte ainda. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ah, meus irmãos, aqui acaba todo pensamento egoísta meu e seu. De pensar só em nós mesmos. De pensar só na nossa família. E se tem uma coisa que nos revela que nós não temos esse estilo de vida, são as nossas orações. Nós só oramos para nós mesmos. Nós só pedimos, no máximo, para o nosso familiar. Nós só consideramos importantes os nossos afazeres, a nossa agenda, o nosso planejamento. Por isso que você e eu, muitas vezes, nós não temos simplesmente um tempo de sentar com alguém. Porque você vai estar perdendo tempo de ouvir essa pessoa desabafar uma hora. E talvez essa pessoa precisa de um ombro amigo como você e como eu, porque ela não tem ninguém na casa dela, não tem ninguém na igreja dela. Porque todo mundo só pensa em si mesmo, ninguém pensa no outro. Está tudo errado, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Que a partir de hoje possamos colocar o outro na frente do eu. Que possamos não cuidar somente do nosso interesse, mas do interesse do outro. Algo interessante aqui que não fala para a gente deixar de cuidar dos nossos interesses. Mas fala para a gente não só pensar no nosso interesse. Não existe só você no mundo. Pare de ser egoísta. Pare de achar que só é você. Não. Tem muitos irmãos em Cristo Jesus. Então, como eu falei, no mundo,
cada um pensa em si, os interesses dos outros não têm importância. O mundo é egoísta. Mas que possamos entender que esse não deve ser o nosso sentimento de egoísmo, e sim de ajuda, e sim de amor, e sim de preocupação com a vida do próximo. O que eu posso ajudar vocês, para vocês, de alguma forma, crescer? Nós só queremos ser servidos, nós não queremos servir. Nós só queremos ser ajudados, nós não queremos ajudar. E, meus irmãos, eu estou falando da vida prática, porque aqui na igreja muitas pessoas ajudam e servem. Eu estou falando na sua casa, lavar uma louça, lá na sua família, lá ajudar seu pai lá a bater laje. Porque aqui muitas pessoas servem. Até a gente. Algo que eu falo. E serve para todos vocês. Eu não confio no serviço e no amor pelo serviço de uma pessoa que me serve como pastor. Bem, beija até meu pé se eu deixar. Mas não serve os irmãos que estão do lado. Eu não confio nisso. E muitas das vezes nós somos assim. Se há alguém que de alguma forma tem alguma evidência, sendo que a gente não tem nada, mas se na sua cabeça tem, a gente estende o tapete, a gente dá o melhor talher, melhor xícara. Mas quando é alguém que não pode nos oferecer nada, a gente não está nem aí. A gente não perde nosso tempo para prestar atenção que aquela pessoa está falando. Porque a gente só pensa em nós mesmos. Então por que nós servimos aquele que tem evidência? Porque aquele que tem evidência de alguma forma pode nos abençoar. Então a gente não está servindo porque a gente quer servir o outro. A gente está servindo o outro para ganhar com o serviço do outro. Olha que maluquice. Aonde a gente vai parar com essa mentalidade, igreja? Que possamos nos arrepender e viver em humildade. Porque essa humildade vai produzir unidade. E humildade, meus irmãos, não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Você não precisa achar que você é a pior pessoa do mundo para ser humilde. Não. Você tendo a sua identidade, você é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue, cheio do Espírito Santo. Mas você vai pensar menos em você, menos na sua dor, menos nos seus dilemas e vai servir. E é isso que eu e você temos que entender. Entender essa humildade vai nos levar a viver em unidade. Essa igreja precisava entender isso para parar de viver com problemas interpessoais. E que eu e você possamos aprender essas verdades para nunca mais viver a falta de unidade. Na nossa casa, no nosso trabalho e principalmente aqui na nossa igreja. Paulo, no verso 5, vai introduzir dando o exemplo de Jesus. Se nesses 4 versos, Paulo já nos confronta, já quebra nossas pernas, a partir do verso 5 piora. Mas eu não vou expor ele porque eu vou expor só até o 4. Mas é isso. Pare de pensar em você. Pensa no outro. O cristianismo não é egocêntrico. O cristianismo é outrocêntrico. O outro está na frente do eu. Pare de pensar em si mesmo. Quem pensa em si mesmo é Satanás. Tentação de Mateus 4, que ele tentou Jesus, ele queria satisfazer os desejos de Jesus. Satanás quer satisfazer os seus desejos. Satanás quer levar você a pensar em você mesmo. Mas no exemplo de Jesus, quando ele rejeitou as tentações de Satanás, usando a palavra do Senhor, e ele só rejeitou porque ele não pensou em si mesmo, porque ele pensou na gente. Por isso mesmo, suando sangue no Getsêmani, ele não desistiu, e ele foi para a cruz morrer para a gente ser salvo, porque ele não pensou nele mesmo, ele pensou em nós. E ele é o nosso maior exemplo para não pensar em nós mesmos, e sim pensar no próximo. Porque quem pensa no próximo, quem busca a salvação do próximo, já é alguém salvo. Mas quem busca a sua própria salvação, provavelmente não encontrou a salvação em Cristo Jesus ainda.
Porque a maior característica de um salvo é salvar. Ou a maior característica de alguém que foi alcançado pela salvação é alcançar outros. Que eu e você possamos entender, aprender e viver isso. E tenho 4 aplicações aqui para a gente finalizar essa reunião. Primeiro, que a gente frisou na mensagem toda: não busque os seus interesses. Não busque. Isso não é o Jean que está inventando uma nova doutrina. Isso é explicitamente bíblico. Está escrito na sua Bíblia. Por isso que eu gosto que você mantenha ela aberta e a gente vai ler e comentar cada verso. Não busque o seu interesse. Segunda aplicação, pelo contrário, busque os interesses dos outros. É desafiador, vai matar o seu ego, vai matar a sua soberba, mas é isso que a Bíblia nos orienta. Terceiro, seja humilde, colocando o outro na frente do eu. Essa humildade, meus irmãos, ela vai gerar essa unidade. E quarto e última aplicação para a nossa vida: seja um cristão de verdade e não somente de palavras. Falar, até papagaio fala. Talvez vir numa reunião, muitos ateus vêm. Mas ser cristão não é só vir numa reunião. Não é só estar no GC, não é só dizimar. Ser cristão é viver como Cristo. E viver como Cristo é viver essa unidade, é viver esse perdão. Então, se essa humildade, se esse perdão e se essa unidade não faz sentido para você, eu te convido a encontrar o Senhor nessa tarde. Porque você não encontrou Ele ainda. Mas se você encontrou, mesmo que chore, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, você vai viver essa unidade. Você vai viver essa humildade. Você vai ser como Cristo foi. Porque você é um cristão. E um cristão significa pequeno Cristo. Muitos chegarão naquele grande dia, Mateus capítulo 7. Senhor, Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu preguei. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Eles tinham um linguajar. Eles sabiam quem era Jesus. Mas o Senhor não conhecia. Porque palavra sem ação não adianta. Porque a verdadeira conversão vai levar você a ter ações coerentes à sua conversão. Porque crer, o Tiago vai falar que até Satanás crê. Então não é só crer, é viver. Então eu convido vocês, meus irmãos, e principalmente eu, a viver essa unidade. E eu só vou viver, e você só vai viver com humildade. É desafiador, talvez difícil, mas é possível. Basta eu e você tomar uma decisão e querer viver em cima disso. Se coloque de pé, deixa eu orar por você nessa tarde. Em nome de Jesus, para o Espírito Santo consumar essa palavra no meu e no seu coração. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse momento ao Senhor. Eu entrego, Pai, cada pessoa que está aqui no templo e cada pessoa que está nos assistindo ao vivo ou posteriormente. Que a palavra do Senhor, essa semente, ela possa ter caído numa terra boa, que vai germinar e gerar frutos. Que possamos, Pai, ser humildes como o Senhor é humilde. Que possamos viver em unidade, como agrada o coração do Senhor. Que todo espírito de divisão, que todo espírito de soberba possa ser dissipado da nossa vida. E que possamos viver em humildade e em unidade, Pai. Em nome de Jesus, em todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração que nós fazemos como igreja. Nos dê essa graça. Espírito Santo de Deus, puxa a nossa orelha. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E consuma essa palavra em nossos corações. No nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.